Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Carlos Carrelo e os Beatles com mais histórias para contar. Olá, Carlos, bom dia. Olá, João. Então, tudo bem? Cá estamos. Mais uma vez. Vamos? Confinamento. Vamos. Os casos, infelizmente, a nível nacional continuam a aumentar, não é? Há alguns também que são recuperados e isto não é fácil. Está complicado. Não é fácil, nem vai ser fácil. Nem vai ser fácil. O turismo... Oxalá não me engano. Pois, o turismo do Algarve... Algarve... daquelas coisas em que não me importava nada de me enganar. Pois, o turismo do Algarve, como tu sabes, está... Enfim, não está. Não está, é isso mesmo. E pronto, mas nós viemos cá para deliciar-nos com a história dos Beatles e ouvirmos... Eles depois não pagam dívidas. Exatamente. Então, hoje vais falar sobre que assunto especificamente? Vamos continuar com o que deu origem, portanto, aos Beatles, né? Vamos continuar aquilo que tínhamos falado na última edição. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui referência a duas coisinhas muito pequenas, são dois à parte, que têm a ver com os Beatles, mas são dois à parte, só para dizer que ontem, dia 7 de julho, o Ringo Starr fez 80 anos, mais 10 do que eu, né? Portanto, está um bocadinho mais velho do que eu. Enfim. E os anos foram feitos, portanto, digitalmente, não houve ajuntamentos, mas pode ser visto através portanto, quer do Instagram, quer do Facebook, porque ele convidou inclusivamente o Paul McCartney, continuam a ser os únicos dois sobreviventes dos Beatles e continuam a ser... O Paul McCartney é mais novo? Lembra-me lá. O Paul McCartney é mais novo, ok. O mais velho é realmente o Ringo Starr. E pronto, este era um dos aspectos. E o outro é, já que estamos no centenário da Amália Rodrigues, dizer que a Amália Rodrigues, em 1976, cantou ao lado do John Lennon num disco da Unesco intitulado Cadeau de la Vie. É uma coisa que pouca gente se apercebeu. Na altura talvez tivessem apercebido, mas em 76, em pleno período da Revolução, ainda havia restícios e grandes da Revolução, não é? Estas notícias passavam-se um bocado ao lado. E sabes se existe algum registro de áudio? Existe, o disco existe, porque o disco foi mesmo para a Unesco e que se chama o Cadeau de la Vie. E a nível do YouTube, não sabes se... Não faço a mínima ideia, sinceramente não tive tempo para pesquisar, não faço a mínima ideia. Agora aguçaste uma curiosidade. Sim, ela cantou quer com o ao lado do John Lennon, quer com a Maria Callas também, que foi uma das convidadas da Unesco nessa altura para este disco, que tudo me leva a crer que fosse para a angriação de fundos para as crianças, não é? Eram as figuras preeminentes da época no mundo da canção, não é? Pois. É, exatamente. A Unesco tem um bocado a ver quer com as crianças, quer com a parte cultural também, e pronto, de vez em quando fazem estes discos ou concertos, como já houve vários, ao Bangladesh, com o George Harrison, por exemplo. Isto no que diz respeito aos Beatles, porque há muitos outros depois também têm feito e que também têm convidado aqueles que estavam vivos, no caso do Paul McCartney, né, com o célebre Stevie Wonder, que fizeram We Are The World, que era também para uma campanha não sei se era da Unesco, se era da ONU, também para os refugiados e para as pessoas que estavam a passar privações naquela altura. É comum, pronto, isto é comum realmente, reunir aqueles que têm mais possibilidade de fazerem dinheiro, não é? para este tipo de campanhas. E pronto, e agora vamos voltar então àquilo que tínhamos vindo a fazer, que é dar a conhecer como é que os Beatles se formaram, porque eles não foram quatro indivíduos que estivessem juntos não apareceram do nada, né? E que tenham formado os Beatles logo à primeira. Eles passaram por vários conjuntos. Da última vez vimos que o Paul McCartney não foi logo admitido
na banda dos Quarrymen do John Lennon, porque o John Lennon não queria perder o lugar de manager, não era bem manager, era de líder do grupo, e pronto. E então a partir daí, temos o Pete Shotton, que era o amigo, quer do John Lennon, quer do Paul McCartney, que tocava com o John Lennon nos Quarrymen e que foi ele que até apresentou o Paul McCartney ao John Lennon. O Pete Shotton sabia que não era bom músico, mas deixou os Quarrymen depois de uma discussão com o John Lennon. Lá está outra vez o John Lennon na crista da onda, como se costuma dizer, e a querer impor a sua posição de líder da banda, neste caso os Quarrymen. Se o Pete não tivesse deixado os Quarrymen, não se sabe também muito bem se o Paul e o John se teriam tornado amigos inseparáveis como foram depois durante anos até à dissolução dos Beatles. Depois houve aquela chatice por causa da Apple, que estava muito mal e que o John queria pôr à frente da Apple um determinado indivíduo e o Paul McCartney queria outro. E veio realmente a ganhar a posição do John Lennon, que convenceu o Ringo e o George Harrison a estarem com ele, e que veio inclusivamente a tornar-se muito mal. Essa gestão foi muito má mesmo para os Beatles. Chegaram a estar quase à beira da falência. Mas pronto, isso as coisas que nós não sabemos, muito mais para a frente. Não é? Até sempre pensamos que aquilo sempre foi um mar de rosas. É difícil, porque geralmente há a tendência sempre para nós mostrarmos os lados positivos. O lado positivo, o lado bom das coisas. Os lados negativos só hoje para as revistas que interessam escândalos e outras coisas do género, e para os jornais também. Há jornais que são peritos em escândalos. Caso contrário, a gente só vem a saber mais tarde. Embora o John e o Paul fossem duas personalidades opostas, eles tinham em comum uma paixão pelas guitarras. E então aquilo passavam horas e horas, um com o outro, a praticar. Os outros Quarrymen não eram tão chegados ao Paul McCartney. E o Paul levava o tempo todo dos ensaios a dizer aos outros como deviam tocar. De tal modo que o baterista, Colin Anton, chegou à conclusão de que não o punham fora do grupo porque a bateria era dele. Portanto, aqui temos mais um dos casos. Era o dono da bola, exatamente. A bateria, geralmente, antigamente, nos conjuntos, a peça mais cara era a bateria. Isto quando ainda não se falavam nos órgãos, nem nada disso. Não é? Portanto, a bateria, os quartetos eram quase todos formados por duas violas, aliás, 3 violas e uma bateria, um viola baixo, um viola solo, um viola ritmo e um baterista, e a bateria era o produto mais caro, não há dúvida nenhuma. Portanto, quem tinha uma bateria geralmente estava integrado num grupo, não é? Era logo convidado para ir para esse grupo. E o Colin Anton chegou a essa conclusão, quer dizer, esse gajo já não me põe fora porque eu tenho a bateria é minha, não é? Até o Pete Shotton, um amigo chegado do John Lennon, naquele que teve a grande discussão e se foi embora, notou uma mudança no próprio John Lennon, desde a chegada do Paul. O Paul revolucionou a maneira de vestir dos Quarrymen, com calças e botas pretas e camisas ao cowboy brancas. Começaram a tocar nos halls das igrejas, até que Nigel Walley, outro membro dos Quarrymen, conheceu um outro de nome Steiner, cujo filho Alan acabara de abrir um jazz club no centro de Liverpool. Portanto, isto naquela altura rodava um bocado à volta dos conhecimentos, uns iam se conhecendo aos outros, e as igrejas neste campo, em Inglaterra, é preciso não esquecer que não quer dizer que aqui hoje não se façam, mas é difícil. Mas os adros das igrejas, eles são anglicanos e têm outra maneira de ver as coisas que nós não temos Carlos, na parte cristã. Para abreviarmos, que já estamos a exceder o nosso tempo. Ok. Pois ainda temos a música. É isso. O Nigel conseguiu que os Quarrymen lá fossem tocar, neste clube de jazz, finais de 1957.
O clube ficava em Massieu Street e tinha o nome de Cavern. Só se podia tocar jazz e skiffle, mas rock and roll não. Estes começaram por tocar números do Elvis Presley até que alguém mandou entregar um bilhete. O John Lennon pensou que era um pedido, mas infelizmente era do dono a dizer: acabem já com a porcaria do rock. Porque naquela altura a The Cavern, onde os Beatles mais tarde foram, onde o Brian Epstein nos conheceu, era um clube de jazz e de skiffle. Pronto, e é tudo por hoje. A música para hoje ouvirmos é o All My Loving, o All My Love. do álbum With the Beatles, de 22 de novembro de 1963, produzido pelo George Martin e que foi editado no mesmo dia em que o presidente John Fitzgerald Kennedy foi assassinado em Dallas. Ora, aí está, factos da história que relembramos aqui. Coincidências. Exatamente, e vamos ouvir a música. Obrigado, até à próxima. Obrigado também